vou eliminar. Está gravando? Eu vou eliminar. Amém. É muito difícil. Eu creio que é aprender mesmo. As leis, irmãos, a Bíblia fala, tá, que a lei ela é para o transgressor. Ou seja, em regra, eu só aplico a lei para quem transgride. Quem não transgride não precisa de lei. Amém? Então a lei não é para se cumprir. Parece isso confuso, mas não é. Porque o que acontece? A lei, ela é como se fosse um guarda te olhando, você ali do lado. Eu vou usar o exemplo dos meus filhos, que eu gosto muito do exemplo deles, né? A Elisa, quando ela quer aprontar, ela me olha de canto de olho, fica me vigiando, e ela sabe que eu represento a lei ali para ela. Então ela de fato, você acha que ela quer cumprir o princípio? Se ela está me vigiando para transgredir? Não. Mas eu represento a lei para ela. Então você percebe que enquanto eu estou presente, ela não descumpre. Ela cumpre o que eu estou vendo, né? O que eu estou analisando ali nela. Então, o que isso significa, irmãos? Isso significa que a lei, vamos de novo, a lei, ela é para se cumprir de forma natural. A Bíblia diz que aquele que não tem lei, cumpre a lei, ele vai alcançar. Pensa comigo que maluquice, o cara que não tem lei, mas cumpre a lei. Então você percebe que o propósito, a Bíblia fala, eu separei esse texto aqui, lá em Romanos capítulo 5, verso 20, que fala sobre, olha só, veio porém a lei para que a ofensa se abundasse, né? Com certeza tem outras versões aí que vão dizer para que o pecado fosse realçado, evidenciado, aumentasse. Romanos capítulo 5, verso 20. Então você percebe que o propósito que Deus trouxe a lei não foi para se cumprir, entende? Ele foi para mostrar o coração do homem. Por isso que o apóstolo Paulo ele chama de a lei da morte. A morte significa separação de Deus. Então era uma lei que fazia o homem se sentir mais separado de Deus. Ele se sentia mais condenado, ele caía em condenação, entende? Então assim, vamos lá, o princípio que a lei carrega é errado? Não, o princípio não é errado, entende? Por exemplo, quando eu pego e ensino hoje eu não bebo, não gosto de bebida alcoólica, né? Se porventura eu tomar uma taça de vinho, alguma coisa, não é algo que enche o meu coração. Prefiro tomar um suco de maracujá, vou ficar muito mais feliz, entendeu? Né? Mas eu tomar ou não tomar, para mim não faz diferença nenhuma. Né? Agora, algumas pessoas procuram no vinho uma alegria, uma satisfação. Para essa pessoa, o vinho é perigosíssimo, porque ela está buscando o que eles chamam de uma alegriazinha, eu esqueci a palavra, mas uma satisfação? Não é só satisfação, a pessoa ficar alegre, ficar eufórico, né? Enfim. Então ele está buscando relaxar e tal. Ele está buscando na bebida uma coisa que é passageiro, né? Então quando Deus ele fala a respeito da bebida, ele fala assim, não tomar bebida forte. Por quê? Porque logicamente qualquer bebida forte vai deixar o cara fora de si. Sim. E a pessoa fora de si, ela está aberta para fazer coisa errada, para entrar demônio, etc, etc. Né? Você vai ver lá, por exemplo, na Bíblia, que as filhas embebedaram o cara, transaram com o cara, para o cara ter filho, relação com elas. Então assim, você vê que ele saiu de si, né? Você vai ver também na escritura, o cara ficou bêbado, não lembro qual é o nome do personagem, né? E aí o filho viu ele nu, né? E aí mostrou a vergonha dele. Então, você vê que o problema da bebida está em tirar você de si. Sim. Né? E isso, tudo que tira a gente de si é muito, muito perigoso. Sim. Muito perigoso, né? Tá. O foco não é falar de bebida, o foco na verdade é falar do princípio,
né, que a Bíblia diz, a promessa diz que Ele colocaria no nosso coração. O que é colocar no nosso coração? É fazer com que isso se torne uma verdade. Mas para que eu torne, por exemplo, olha só, a pessoa que ama de fato entende que amar, ela entende que amar é algo que é certo. Amar é certo, eu nasci para amar, nasci para representar Deus. Ela não vai ofender o irmão, mentir para o irmão, enganar o irmão. Ela não vai. Então, assim, o cumprimento da lei é o amor. Ele é o cumprimento. Então, você cumpre a lei sem saber que está cumprindo, porque você tem um princípio correto dentro de si. Você tem uma essência dentro de você que é priorizar a vontade de Deus. Então, quando eu falo, olha só, vamos de novo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, ele veio mostrar que de fato você erra, que você precisa de um Salvador, que você precisa ser um novo homem, que você precisa mudar os princípios dentro de você. Pronto. Então a lei ela veio para gerar arrependimento. Ponto. Mas ela não veio para mudar o homem. Entende a diferença? Sim. Porque a Bíblia diz assim: quer viver por ela, cumpra toda ela. Né? Eu já vi vários pastores dizendo que Jesus veio cumprir a lei e não a aberrogar, cancelar, e como se dissesse assim, tudo que está lá atrás está valendo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que o puro, o santo, o imaculado, aquele que conseguiu cumprir toda a lei, ele cumpriu, ele veio cumprir a lei, entendeu? Porque quando ele cumpriu a lei, fez com que eu não precisasse mais cumpri-la. Ele tirou esse jugo da minha vida, para que eu pudesse viver agora no Espírito. Aí no Espírito eu consigo cumprir a lei sem lei. Entende? Pronto. Então, olha só. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando o homem percebeu o quanto ele era pecador, o quanto ele errava, Deus encaminhou uma graça superabundante, né? Então, é por quê? Porque antes, irmãos, a Bíblia diz que quando não tem lei, não tem pecado. Se eu conheço, ou seja, tenho consciência, então eu me torno transgressor. Entende? E pecado e iniquidade. Iniquidade é quando eu conheço. Então, a Bíblia diz que ele visitaria a iniquidade. Ou seja, então quando o cara conhece, quando ele tem consciência, quando ele não tem temor. Ele peca deliberadamente? Deliberadamente, talvez, né? É quando de fato você não quer se submeter ao Senhor, né? Olha só, para que assim como o pecado reinou para a morte. O que é reinou? Governou, né? Ele direcionou, ele levou você para mais longe de Deus. Para que assim como o pecado reinou para a morte, também a graça reinasse para a justiça. Olha só, também o favor que Deus fez, o cumprimento dela por meio de Cristo, fizesse com que você recebesse um favor que te levasse ao cumprimento, à justiça. Entende? Aí ele continua, para a vida. Ou seja, agora ele vai gerar comunhão. Se antes a lei gerava separação, né? Hoje ela gera comunhão eterna, mediante o que? Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é a justiça. Jesus é o cumprimento da lei. Amém, irmãos? Sim. Então vamos separar, então, para você entender. A lei, ela é feita para cumprir, ou eu cumpro ela sem eu perceber. Porque o que acontece, irmãos? Vou explicar de uma outra forma. Você acha que a minha filha, quando ela está me vigiando para aprontar, ela está transformada? Pronto. O que Deus quer fazer conosco é nos transformar. Ele quer nos moldar. Então, quando a lei, nós somos confrontados com a lei, nós conhecemos o nosso eu. Nós conhecemos a nossa limitação, nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa rebeldia, né? Porém, é nesse momento que você faz uma escolha
de olhar para Cristo e dizer: Jesus, eu ainda não consegui ainda alcançar a transformação nessa área, me ajuda. Você reconhece e deixa, reconhece e deixa. Ou seja, o que é deixar? É deixar de errar nisso aqui, irmão? Às vezes não. Às vezes é você entregar para Cristo e caminhar até conseguir. Entende? Por exemplo, essa semana eu vi uma pessoa falando a respeito de homossexualismo, que o cara não ia para o céu, não ia para o inferno, e as pessoas elas são muito taxativas, como se uma pessoa ser homossexual vai fazer com que ela não vá para o céu, porque a Bíblia diz: os homossexuais não herdarão o reino do céu. Irmãos, quando eu sou preso em algo, mas eu creio em Cristo, de fato, e eu estou buscando a minha libertação, eu acredito que a pessoa vai para o céu, porque o que faz ela ir para o céu não é a justiça dela, é de Cristo. Agora, quando eu vivo uma escolha de roubar, matar, beber, ofender, maltratar, seja lá o que for, que é contrário à vontade de Deus, por escolha, eu faço anátema o que Cristo fez. Eu faço sem valor. Eu estou dizendo: esse caminho que tu deu para mim, Deus, não presta. Eu não quero esse caminho. Por escolha. Por isso que a Bíblia diz: não anuleis o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Então, mas existe uma diferença entre a escolha e a prisão, tá? Só quem teve uma prisão espiritual sabe que quando a gente está preso, a gente não vence. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de um libertador, a gente precisa de revelação, a gente precisa da unção que quebra o jugo, entende? Então, por isso que a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, aquele que invocar o meu nome será salvo. Então, quando você clama, é que você vai começar a alcançar o favor de Deus. Quando você começa a desejar o favor de Deus, é que você vai alcançar. Por isso que a revelação, o mistério de Cristo, né? Foi tudo revelado em Cristo. Quando eu começo a buscar a pessoa de Cristo, o que Ele fez, eu começo a ser revelado o Evangelho, a vontade de Deus para a minha vida, né? Essa semana eu estava ouvindo um maluco, o Caio Fábio, maluco, doido, né? Mas você vê que no meio ali, na conversa do maluco, tem coisa certa, tem coisa errada e tal. Só que é o seguinte, você vê que ele é um cético. Ele é um cético, né? Ele acredita realmente na obra do homem, ele acredita na atitude do homem, ele acredita em tudo que o homem está fazendo, entende? Mas ele não acredita na forma de fato espiritual. A Bíblia diz assim, ó: o meu povo perece porque não conhece as Escrituras, não é isso? Sim. Tá. E tem um texto que Jesus fala assim: o povo não conhece o poder de Deus e as Escrituras. Eu gosto desse texto quando Jesus fala isso, do poder e das Escrituras. Por quê? Porque muitas vezes a gente só conhece a Escritura. Muitas vezes a gente conhece de ouvir falar. Sim. É a fé natural. Sim. É a fé, quantas vezes eu já ouvi: Deus pode. Cara, Deus é onipotente, Ele pode tudo. Claro que Ele pode, entendeu? Mas o que Ele pode para você, de verdade, né? Porque eu sempre penso assim. Essa semana uma pessoa me pediu ajuda, né? Para me tirar um empréstimo para ela. Eu não tinha como tirar um empréstimo para ela, mas eu sabia quem podia tirar para mim o empréstimo, né? Então eu fui a quem podia, porque eu sabia que ele podia. Agora, por eu saber que ele podia, eu fui até ele, entende? Sim. E isso é o que Deus quer que a gente faça. Deus, Ele quer que a gente vá até Ele reconhecendo que Ele pode, para que Ele possa se mover, né? Então irmãos, é isso que você precisa entender. Quando a gente vai até Deus, a gente não tem que dizer: tu pode. Não, Ele sabe, você sabe, Deus, eu estou aqui porque eu sei que tu vai fazer. Deus, eu estou aqui porque eu quero ver o teu agir. Deus, eu estou aqui porque eu estou ansioso, porque quando acontecer, porque o dia que der certo. Então, irmãos, eu tenho esse conflito comigo, porque eu creio tanto que quando então assim, tipo, Deus é um Deus de já e tal. Então assim, Senhor, eu quero que aconteça porque eu creio, eu sei que Ele é poderoso, então eu quero o agir de Deus dele já. E esse negócio do tempo de Deus, nossa, isso me frustra, né? Não, eu tive muito conflito com isso. Então, mas o tempo de Deus, irmãos, essa é uma coisa que é muito interessante. Porque o que acontece? As pessoas elas têm que entender o modo.
que a gente chama de tempo. Sim. Né? O modo de Deus. Sim. Porque o que acontece muitas vezes está relacionado a isso aqui, ó, que eu acabei de falar. Você está buscando a Deus porque você quer algo, e Ele sabe que o teu interesse é contaminado, teu interesse é egoísta, teu interesse tem. Só que assim, se você bater, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Ele vai te dar. Só que quando Ele te der, você vai estar tão machucado pelo teu próprio eu, que você vai descobrir que você não precisava daquilo. Porque o propósito dele não é te distanciar dele. Então Ele vai te dar. Mas você vai descobrir que não era isso que você precisava. Porque Deus, irmãos, Deus Ele quer mudar de fato o caráter da gente. Deus, eu fico pensando, eu amo meu filho tem 2 anos de idade, né? Se eu viesse a perder o meu filho hoje, isso traria uma ruptura muito grande na minha vida, traria um choque muito grande. Mas, sendo sincero, para onde ele vai? Para o céu. Entende? Essa é a nossa busca, é ir para o céu. Então, essa maturidade, né, que a gente precisa alcançar, não é uma frieza, isso não é frieza, essa é a maturidade em Deus, saber que Deus cuida do teu filho, saber que Deus cuida das tuas coisas, saber que Deus te ama, saber que Deus está com você, né? Hoje eu gravei um videozinho e Deus ele começa a trabalhar no nosso coração, né, para que a gente tome algumas decisões, e Ele vai criando circunstâncias, situação, e daqui a pouco você se vê naquele lugar. Mas quanto mais teimoso você é, por exemplo, Deus fala assim para você. Eu lembro que quando você estava naquele momento de querer casar e tal, teve um dia que você ficou brava comigo, e você botava o dedo na minha cara e dizia assim: não, é mentira sua, não é isso não, eu não quero não, isso só que era visível para mim. Então o meu interesse naquele momento não era ofendê-lo, não era propósito, né? Eu falei isso ontem com o meu amigo, você acredita? Então, o meu interesse não era isso, meu interesse era trazer ao coração dela o seguinte: você está enxergando tanto isso que você não consegue enxergar em volta, né? Por exemplo, teve uma frustração para poder enxergar em volta, né? Enxergar o tempo que tem para estar com a filha, para buscar a Deus, para parar e ver televisão e comer pipoca, cara, seja o que for, mas você tem uma oportunidade de fazer algo que casado, namorando, você não vai ter, entende? Então, por exemplo, eu costumo criar muitas coisas no meu coração para fazer as coisas com mais facilidade. Por exemplo, minha esposa ficou no hospital, eu criei a missão dentro do meu coração: os meus filhos são comigo agora, né? Então meu filho teve febre, eu não contei para ela, resolvi, fiz e tal. Por quê? Não porque eu não quero partilhar para ela, porque eu estou aqui para resolver, eu estou aqui para solucionar. São meus filhos, tiver que acordar, tiver que levar, né? E assim, mesmo estando com eles, eu não deixo de fazer o que é importante para mim, né? Nesse processo eu ajudei o Everton, ajudei não sei o quê, fui lá, fiz isso aqui, e mesmo com os meus filhos, são meus filhos, então eles andam comigo e não me interrompem no meu processo, né? E isso, quando a gente cria essas verdades dentro da gente, a gente para de viver a fantasia. O diabo, ele coloca a fantasia pra gente. Porque quando eu casar, quando eu tiver o melhor emprego, quando eu ganhar mais, porque eu estaria feliz mesmo se eu tivesse com um carro novo. Não, porque esse carro aqui é velho, quebra. Irmãos, eu sempre orei diferente. Deus, eu não quero andar a pé, e se esse carro é o que o Senhor me deu, ele vai ser bênção para mim. Então não importa se o carro é velho, é novo, 5 lugares, 10 lugares, 15 lugares, ele é bênção, e se ele quebrar, Deus vai me dar a estrutura para arrumar, entende? Eu passei, às vezes, eu lembro que eu passava um mês contando as moedas, cara, e eu dizia assim: cara, se furar o pneu da moto, eu não tenho nem como arrumar, nem como ir para casa, né? Eu lembro que eu recebia, no dia que eu recebia, furava o pneu. Isso foi muitas vezes, aconteceu isso comigo, né? E eu ficava assim: Deus, isso é só para mim saber que o Senhor tem sustentado, né? Só para mim saber que se não fosse o Senhor, teria furado antes, né? Então, irmãos, isso é a gente perceber o agir de Deus. A gente está nesse mundo, a gente vai ter tribulação, a gente vai ter problema,
entende? Mas a gente não vai, a nossa motivação para buscar a Deus não pode ser, tipo assim, eu fico imaginando, né? Por exemplo, agora, o Josué teve doente, a Elisa estava com febre ontem, o Caleb está nesse processo de internado, não sei o que e tal, eu com diarreia, minha esposa sem dormir, né? Eu com problema no trabalho, né? E um monte de coisa acontecendo, aí eu começo, minha vida é uma bosta, minha vida não sei, cara, não existe isso. Isso não existe, isso não existe. Ou então você não viria hoje no fazer o culto. Não, irmãos, gente, não, irmãos. Mas talvez eu não pudesse vir por outra motivação, né? Não, minha esposa não está bem, vou ficar aqui um pouco com ela. Sim. E eu não tenho quem me cobre. Não tenho, na sexta eu não tenho quem me cobre. Eu já defini isso, eu não tenho. Porque quem que me cobriria? Vocês. Quem vem. Para mim, quem tem aliança comigo na sexta é quem vem. Então eu não vou chamar uma pessoa de fora para vir aqui. Entendeu? Sim. Não vou chamar uma pessoa que vem só no domingo. Não vou. Ela não tem aliança comigo, a não ser que não tenha jeito nenhum, né? Como eu já fiz, eu chamei o Everton. Sexta-feira passada não teve, né? Você pregou de outro lugar, não foi? Foi, né? Então assim, mas vamos lá, mas eu avisei, sempre aviso, né? Quando não tem. Então, irmãos, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Para que você entenda que a tua motivação, por exemplo, o que acontece? A gente percebe quando as pessoas elas estão debaixo desse julgo, dessa condenação, está acontecendo isso porque eu não dizimei, porque eu não orei, porque eu não busquei. Irmão, buscar tem que ser que nem tomar água, é bom para o corpo. Tá com Deus tem que ser que nem você está numa coberta quentinha, é você falar assim, eu quero ser abraçado hoje, entende? Sim. Você estar com Deus não é uma obrigação, é algo que tem que ser a tua vida, a tua essência. Você hoje é um com Ele. Então, você não pode ficar motivado para buscar a Deus porque você está passando por um problema. Então, por exemplo, eu tenho consciência disso. Então, um problema não faz eu orar mais. Entende? Se eu não estou orando, eu vou continuar não orando. Entende? Pastor, você está dizendo que isso é certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu quero dizer que a condição que eu estou, eu vou seguir ela. Entendeu? E não vou começar a dizer que aquilo ali está acontecendo porque o diabo, não. Deus está comigo. E acabou. Porque Ele falou. Sim. Ele falou, eu não vou te abandonar. E eu vou me aliançar na verdade dEle. Entende? Então, é o homem mentiroso, o homem falho, o homem errando, o homem caindo, entendeu? E Deus sempre certo. E Deus sempre poderoso. E é nisso que eu vou me apoiar. Agora, não estou falando do cara estar fazendo um erro consciente, né? Por exemplo, como eu disse para vocês, né? A Bíblia, as pessoas dizem que o problema faz as pessoas ficarem mais perto de Deus. Não, irmão. Isso revela o coração delas. Elas querem a solução do problema. Elas não querem Deus. E isso Deus atua e tolera. Porque Deus ele quer que você aprenda isso de fato, que isso seja uma verdade dentro de você, entende? Porque Deus tolerava você errando, Ele vai tolerar você manipulando Ele, por mais que isso pareça feio, mas é isso que acontece. Quando eu vejo a minha filha me vigiando, você acha que eu não sei que ela está me manipulando? Ela está me manipulando. Agora por isso ela vai deixar de ser minha filha? Eu vou deixar de amá-la? Não, jamais, jamais vou fazer isso. Só que eu sei que ela quer fazer aquilo. Então, infelizmente, eu vou ficar vigiando. Vou vigiar até que ela entenda. Por exemplo, ela ficava jogando coisas na tomada. E eu falei, Deus, como é que eu vou ensinar para ela, sem ela tomar um choque, que isso faz mal? Cara, eu fiz a coisa mais absurda que você imaginar. Eu procurei um vídeo na internet com um cara tomando choque, pegando fogo. E mostrei para ela. Falei, filha, pegar fogo, morre. Faz dói, filha. Dói muito. Ai, meu Deus. Aí ela... Toda vez que ela vê ela, papai, dá choque, né, papai? Vai dar choque, filha. Nunca mais botou nada na tomada. Glória a Deus. Entende? Agora, foi uma estratégia que Deus me deu. Funciona com toda criança? Não, talvez eu tivesse que fazer outra. Entende? Então, a gente tem que ter esse tipo de tato com as coisas, percepção, né? Mas o que acontece? Por exemplo, eu costumo falar muito a respeito de pessoas. Eu já falei isso muitas vezes para vocês. Talvez vocês vão lembrar agora quando eu falar. Uma atitude não define uma pessoa.
Não define. Eu posso não ter dormido uma semana e você vir aqui brigar comigo e eu retrucar, apelar. Mas isso não reflete quem eu sou. Exatamente. Isso não reflete quem eu sou. Concordo. Entende? Eu posso fazer pão e não ser padeiro. Eu fiz um pão, mas não sou padeiro. Entende? Então, é isso que o legalista não entende. O legalista não entende. Vai lá, rapazinho. O legalista não entende. Ele todo por uma atitude sua e ou por atitudes. Te condena com aquilo ali, pronto, te rotula com aquilo e pronto. Então, assim, irmãos, o que eu quero trazer para vocês nessa noite é que o princípio ele é correto, sim, mas a sua motivação de cumprir o princípio não pode ser o medo da consequência. Deus vai pesar a mão sobre a minha vida. Não, está errado, sabe? O meu desespero, irmãos, quando eu me pego chorando por essas coisas, é porque eu me sinto longe de Deus. O meu desespero não é porque, e até quando eu me sinto longe de Deus, eu passo por um processo que Ele diz assim, cara, eu não te larguei, eu não te abandonei, né? Então, assim, esse desespero que a minha alma tenta me enganar, é porque ela quer me fazer a performance, sabe? Aquele texto de Maria e Marta, aquilo é fantástico, é fantástico, é fantástico, é fantástico, porque você vê que a mulher, Marta queria servir muito, Marta queria fazer, cara, a motivação dela era boa, era bonita, porém não era perfeita, era para ser vista, né? E você vê que a postura dela, quando ela chega para Jesus, ela já fala com Jesus como se Jesus já soubesse que a Maria não estava ajudando. Você está vendo que ela tem que fazer, porque essa é a obrigação dela. Nós somos a dona da casa, a gente tem que receber. Você vê que a motivação dela assim, você não vai fazer nada. Você está vendo, entende? E aí Jesus pega e fala para ela assim, olha, ela escolheu a melhor parte. Não está falando de preguiça, irmãos. Não está falando de não receber as pessoas. Está falando de fato de dar valor ao que tem valor. Entende? Está falando de fato você colocar prioridade no teu coração e de dizer assim, cara, eu não posso perder a oportunidade de estar com Deus, né? Eu ouvi essa semana um áudio que mandaram para mim, um cara querendo tirar o outro de tempo, falando para ele, tem gente que não vive os altos níveis de unção, que não sei o quê, porque quantas vezes Jesus já apareceu para você durante a semana, e não sei o quê, e tal, e assim, irmãos, de verdade, eu não duvido que isso possa ser uma realidade, entendeu? Para alguém, né? De fato, eu não conheço alguém que viva isso de verdade, eu não conheço, entende? Não que isso não possa ser verdade. Agora, eu duvido que uma pessoa que viva isso estaria perdendo tempo no celular para ficar falando essas besteiras, porque ela estaria tão madura em Deus, que ela não estaria querendo provar para os outros que Jesus aparece para ela, não. Isso ia ser nítido na vida dela. Exatamente. Isso ia ser nítido, porque eu não consigo imaginar uma pessoa tendo um encontro com a glória de Deus constantemente, não ser um cara iluminado mesmo, sabe? Iluminado por Deus, cheio de unção, cheio de eu não vou nem dizer que não erra, que eu já falei para vocês, vai errar, sabe? Pedro, a sombra do cara, curava as pessoas e ele errava. Sim. Entende? O apóstolo Paulo, você vê que a glória dele estava em cumprir. Depois ele pega e fala, cara, o que era glória para mim hoje é perda. Hoje é perda. O que eu ficava feliz, né, que eu era cumpridor, foi feita a circuncisão ao 7º dia e tal, aquela coisa toda, e hoje não tem sentido. Por quê? Porque se eu tenho que glorificar ou dar glória a alguma coisa, é a Cristo. Por quê, irmãos? Sem Jesus, a nossa justiça, a gente não tem acesso a Deus. Caminho, ele é intermédio, ele é o meio, não é isso? Sim. Pronto, mas para que eu creia em Cristo, eu tenho que largar o tutor. Quem já leu esse texto? Falando que a lei, ela é o tutor, ela é o professor, ela é o instrutor, ela é o guia. Quem já leu esse texto?
Está na Bíblia. A Bíblia fala que a lei é o aio, o guia. Depois você coloca lá, né? Então, se a Bíblia fala que a lei era o aio, né, irmãos, e ela não é mais, não é porque ela não teve serventia. Claro que ela teve. E a Bíblia fala qual foi a serventia: mostrar que você é pecador, que você não dá conta de cumprir, entendeu? Mostrar que você precisa de um Salvador, você precisa de uma justiça que não é sua, entendeu? E esse é o propósito da lei. A lei era de fato te afastar de Deus. Para quê? Para que ela apontasse para Cristo. É isso que a Bíblia fala. Porque quando eu sinto que eu não consigo cumprir, eu vou clamar por salvação. Consegue entender, irmãos? Talvez esteja até por aqui, né? Ou é em Romanos ou é em Gálatas, irmãos, sabe? Então, assim, e isso, irmãos, é muito interessante, porque quando a gente tem esse aio, né, e a gente quer viver por ele, irmão, a gente vive debaixo de condenação. A gente vive eu vou achar aqui, porque eu já preguei tantas vezes sobre isso, que eu escrevi aio, porque todas que eu falo sobre esse assunto, eu fico procurando, que nem um doido, né? E com certeza está escrito dessa vez, né? Essa Bíblia aqui, ela, depois que a gente tem o celular, acaba que a gente lê muito pelo celular, né? Eu não consigo ficar lendo pelo celular. Eu não gosto também, não. Mas é por causa da facilidade, sabe? Sim. Por exemplo, eu estou num ônibus, eu tô na minha cama, todo mundo dormindo, então eu consigo ler. Estou no meu trabalho ali, às vezes no momento que as pessoas estão falando um monte de coisa que não me acrescenta em nada, entendeu? Então eu abro ali a escritura e eu começo a ler, entendeu? Aqui achei, ó. Olha que legal. Gente, olha que coisa bacana. Diz assim, ó. Fala da fé e o cumprimento da lei. Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante de vossos olhos que foi exposto Jesus Cristo crucificado? Gente, eu vou ler bastante para chegar na parte importante, tá? Só quisera saber, Gálatas capítulo 3, só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras ou pela lei? Todo mundo sabe que foi pela lei ou pelas obras? Ou por nenhum deles? Nenhum deles. Pronto, por nenhum deles, mas pela pregação da fé. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Olha que interessante. O autor aqui está dizendo o seguinte: ele está dizendo que quando eu quero cumprir, viver por essa lei, viver por isso, eu vivo na carne, não pelo Espírito. Por quê? Porque é o Espírito da lei que me salva, entende? É o Espírito de Cristo. Olha que interessante. Aí ele diz assim: será que em vão tenhais padecido tanto? Se é que isso também, cadê aqui? Se é que isso também foi em vão, aquele que vos dá o Espírito Santo, que opera milagres entre vós, acaso faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, isso foi lhe imputado como justiça. Então o que foi de fato trago para Abraão como justiça? Crer no que Deus fez, crer no que Deus falou. Então nós vivemos hoje um tempo em que Jesus, ele veio, ele cumpriu. Por que Israel é insensata hoje? Porque Israel esperava Cristo e Israel não quer ver Cristo. Entende? Porque para eles hoje a cobrança é grande. Sim. Aí continua: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia justificado pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações, de sorte que são pela fé benditos, como o crente Abraão, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Ou seja, todo aquele que quer viver do cumprir, automaticamente ele vai encontrar a maldição, porque o objetivo dele não vai ser fazer para agradar a Deus, vai ser para não ser condenado. Então, como ele quer não ser condenado, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar a condenação. Amém, irmãos? Sim. E aí diz assim, ó: todos aqueles
que são da obra da lei são debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está escrito neste livro da lei, para praticar. Irmãos, ele disse algumas coisas? Ele disse os 10 mandamentos? Ele disse todas as coisas. 623 mandamentos, salvo engano. É muita coisa. É muita coisa, né? E aí ele continua: ora, a lei não é baseada na fé, mas o que por essas coisas fizer, viverá. Ela é baseada na fé? Não, ela é baseada no cumprir, ela é baseada no que eu vejo, ela é baseada no meu externo, ela é baseada no Jonathan vigiando a filhinha. O homem que for pego por 2 testemunhas, entende? É o externo, ela é a roupa, ela é o vestimento, entende? Aí ele continua dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como é que ele se fez maldito? Cumprindo, amém? E o símbolo disso era a cruz, amém? Aí ele continua dizendo, olha só: ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Qual é a bênção de Abraão, irmãos? Crer. Foi porque ele creu que ele foi justificado. Então qual é a tua bênção? Para você alcançar a bênção é o que? Crer. Crer em quê? Em Cristo. Aí ele continua: para que chegasse a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Qual promessa? Então a bênção de Abraão, né? Em ti será bendita, não é isso? Em ti. Então ele coloca em nós o Espírito Santo para que nós pudéssemos cumprir. Porque agora o nosso guia é o Espírito Santo, não é mais a lei. Amém, irmãos? Sim. Olha só. Amém. Irmão, falo como homem. Se o testemunho de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta alguma coisa. Ora, a promessa foram feitas a Abraão e sua descendência. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas a sua descendência, como dando a entender que era por um só, Cristo. Amém, irmão? Então a promessa foi feita para Abraão, né, dizendo que em Cristo seria feito todas as coisas. Digo, porém, isto, que tendo sido testemunha anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida a que vinha a invalidar a promessa. Pois se a herança provém da lei, já não depende da promessa, mas Deus deu-la gratuitamente a promessa por meio de Abraão. O que ele está dizendo? Se ela viesse pela lei, eu não precisava de Cristo. Você consegue entender que se eu quero viver por cumprir, eu não vou precisar de Cristo? Sim. Eu vou me justificar em mim mesmo? Tá. Então quando eu falo isso, eu quero dizer que você não vai cumprir nada? Não, isso vai ser automático. Isso vai ser o teu caráter. Isso vai ser a tua essência. Amém, irmãos? Amém. Logo, qual a razão de ser da lei? Foi acrescentada por causa das transgressão. Foi acrescentada por causa da transgressão. Ou seja, ela veio para mostrar que o homem é pecador. Amém, irmãos? Aí ele diz assim, ó: até que viesse a descendência, quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por intermédio dos anjos, pela mão de um mediador. Qual mediador? Cristo. Ora, o mediador não representa um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra a promessa de Deus? É uma pergunta. Ela é contra? A lei é contra? De modo nenhum. Pois se fosse dado uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Irmãos, eu quero que você preste atenção numa coisa. Pois se fosse, então o que ele está querendo dizer? Se pudesse ter uma lei que pudesse trazer a salvação, pudesse trazer a tua salvação, seria essa lei.
Entende? Mas o propósito não foi essa. Por quê? Outro texto diz que a carne estava enferma. A carne não conseguia crer, ela não conseguia cumprir. Entende? Então ele diz qual é o propósito: mostrar a transgressão. Aí ele disse assim, ó: de modo nenhum, pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido por essa lei. Mas a Escritura, porém, encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Creem em quê? Em Cristo. Olha que legal. Antes, porém, que a fé viesse, estávamos sob custódia da lei. O que é custódia? Presos. Nós estávamos presos. Nós estávamos debaixo desse guia, desse tutor. Aí ele continua dizendo aqui, ó: custódia da lei, encerradas para aquela fé que havia de se manifestar. Então, ela vai vir, ela vai acontecer, isso vai dar certo, isso vai vir um dia. E aí ele diz quando? Olha aqui, ó: de maneira que a lei nos serviu de tutor, de guia, de professor, de instrutor, para nos conduzir a Cristo. Ela queria te levar a Cristo. Aí ele continua dizendo: a fim de que pela fé fôssemos justificados. Depois, porém, que a fé veio, já não estamos sob o controle do tutor. Amém, irmão? Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós fostes batizados em Cristo. Ou seja, todos vós se arrependeram em Cristo, mergulharam em Cristo, batismo, amém? Aí ele continua dizendo assim, ó: vos revestistes de Cristo. Dessa mesma forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? E o texto de baixo, ele vai explicar a diferença entre o filho menor e o filho maior. O que acontece? Quando eu aceito Cristo, eu posso aceitar a Cristo e não ter maturidade, eu posso não entender, eu posso não saber como agir com aquilo tudo que eu estou recebendo, entendeu? Então ele vai explicar no próximo texto que enquanto eu sou menor, ainda que eu tenha direito a tudo, eu não usufruo. Mas quando eu alcanço a maturidade, eu entendo a revelação, eu entendo o que é de direito a meu, que eu tenho de direito, eu não preciso mais de um tutor. Agora eu exerço o reino, agora eu exerço o governo. Amém, irmãos? Quem entendeu? Amém? Então isso é muito interessante. Por quê? Porque se a minha motivação for cumprir para não receber a maldição, você vê que não é por amor a Deus, você vê que não o teu propósito não é entender que aquilo ali é uma verdade, mas é medo, é você o centro daquilo. Entende? Quando eu sou o centro, irmão, eu estou na carne. Se eu estou na carne, eu não estou em Cristo. Entende? Então, eu queria hoje trazer isso para vocês, né? Quando eu falo na carne, irmão, todo mundo sabe que não é estar vivo, não é isso. Está na carne quer dizer não está no Espírito, não está sendo conduzido por Deus, não está sendo guiado por Deus. E isso tudo passa pela nossa alma, isso tudo passa pelas nossas emoções, não é isso? Agora, as nossas emoções, elas não podem nos conduzir, né? Não é isso? Verdade. Amém? Então assim, ou seja, eu posso ter dúvida e dar certo. Sabia, irmãos? Você sabia? Que eu posso ter dúvida e orar e dar certo? Por quê? Porque ainda que eu tenha dúvida, eu insisto naquilo, dizendo assim: Deus, eu não estou conseguindo enxergar, mas eu sei que Tu vai me dar, eu sei que Tu vai fazer, eu sei que vai dar certo, eu não sei como vai ser, eu não sei a forma, eu não sei o molde. Porque o que acontece, irmão? Quando fala da dúvida, fala de uma dúvida total, não é na maneira, na forma, não é isso, irmão. Irmão, se Tu és o Filho de Deus, né? Se Tu és Cristo mesmo, que eu ande sobre as águas, entende? Então, ali você vê Tomé, chegando para Jesus e dizendo: olha,
Se tu é mesmo, se tu é Jesus mesmo, eu só acredito pegando. Eu só acredito pegando. Então, aí Jesus diz para ele assim: olha, felizes aqueles que não precisam ver. Ele está dizendo, bem-aventurado. Esses caras vão desbravar mais, eles vão mais além, eles vão avançar mais, mas não quer dizer que esses outros não vão tocar em Cristo. Entende? Então é a pureza, é a humildade, é a sinceridade, é a simplicidade que vai fazer a gente, de fato, navegar, mergulhar, se soltar no rio de Ezequiel, sabe, ser levado como a folha que cai da árvore pelo Espírito. É isso que vai fazer a gente viver uma vida diferente. Amém? Entenderam? Glória a Deus. Vamos orar?